paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, neste dia que Deus nos deu, nos concedeu, e mais um momento de edificação, lendo a palavra de Deus e assim colhendo frutos para as nossas vidas, né? Conhecimento, fé. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, versículos de 38 ao 50. Diz assim: Disse-lhe João: Mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu: Não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome, e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é por nós. Porquanto aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo, de modo algum perderá o seu galardão. E quem fizer tropeçar a um desses pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançada no mar. E se tua mão te faz tropeçar, corta-a, pois é melhor entrares maneta na vida do que, tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que, tendo os dois pés, seres lançado no inferno, onde não lhe morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que tendo os dois serem lançados no inferno, onde não lhe morre o verme, nem o fogo se apaga. Porque cada um será salgado com fogo. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos, e paz uns com os outros. Existem duas formas de se tirar a água suja de um pote, de um vaso. Você pode pegar o vaso e despejar a água suja de uma vez e encher com água limpa. Ou então, você pode pegar água limpa e jogar dentro desse vaso que já está cheio de água suja até que ele transborde. E à medida desse transbordamento, ele vai se purificando até que toda a sujeira saia do pote. Creio que foi justamente essa a estratégia que Jesus usou, a segunda. Jogando água limpa dentro do pote até que toda a sujeira, transbordando a água, fosse eliminada. Do que eu estou falando? Jesus estava com seus apóstolos, e os apóstolos, eles eram fruto do meio em que eles viviam. Eles viviam no meio de opressão, tanto politicamente falando, de Roma, como também religiosamente falando, do judaísmo. Pois foi Jesus mesmo que dizia que eles colocavam fardo demais sobre a população que eles próprios, ou seja, os próprios religiosos, autoridades religiosas, não conseguiam suportar. Então, os apóstolos viviam dentro dessa dupla opressão, tanto politicamente por parte de Roma, como religiosamente por parte dos sacerdotes, fariseus, saduceus, etc. Ou seja, não só os apóstolos viviam debaixo dessas opressões, como as opressões viviam dentro deles. A mente deles estava formatada de acordo com o mundo que eles viviam. Por isso, para que o reino de Deus se estabeleça na vida deles, era preciso que esse lugar ocupado na mente deles, ou seja, a mente deles formatada segundo o século deles, fosse renovada. Eles precisariam renovar a mente para que o espaço ficasse livre, para que o reino de Deus se estabelecesse sobre eles, ou seja,
para que eles entendessem quais são as palavras de Deus, quais são os ensinamentos de Deus, quais são as premissas libertadoras de Deus, para que eles próprios ficassem livres. Sim, mas para que eles pudessem olhar para fora, para o mundo que eles estavam vivendo, reconhecesse a prisão que existia ali e trazendo de dentro deles a liberdade que era justamente o reino de Deus revelado sobre eles, pudesse também transbordar naquele lugar. E esse é o texto que nós lemos que traz essa realidade. Então os apóstolos observaram um grupo de pessoas que expeliam demônios, expulsavam demônios. Só que essas pessoas que faziam isso em nome de Cristo Jesus não andavam com eles. Então, eles logo pensaram, olha, esse pessoal não tem autorização para isso, esse pessoal não pode realizar essas coisas que Jesus está nos ensinando, porque eles nem andam com a gente, eu nem sei quem são eles, nem sei o nome deles. De fato, nem o texto bíblico cita o nome deles e nem diz quantos são. Mas o fato é que Jesus, ao saber dessa atitude, pelos próprios apóstolos que foram contar para Jesus, talvez até pensando assim, fizemos uma boa ação, Jesus vai ficar contente com a gente. Foram contar para Jesus. E quando Jesus ouviu, Jesus já disse para eles, não façam isso, não proibais, porque quem não é contra nós é por nós. Que coisa interessante, queridos irmãos e irmãs, porque os apóstolos tinham todo motivo para poder entender que eles eram um grupo originário, que eles eram um grupo fechado, que eles estavam levando uma nova forma de pensar, uma nova forma de ser. Eles estavam com o próprio Cristo, que segundo a tradição judaica, seria o leão da tribo de Judá, ou seja, iria reinar em Israel, ressuscitaria toda aquela ação de conquista de Davi, né? E ali como reestabelecer politicamente a ordem espiritual do Cristo naquela época. A mente dos apóstolos estava toda formatada segundo aquela época. E tudo aquilo que eles aprenderam junto às autoridades, tanto romanas como de Israel, eles queriam reproduzir no Evangelho de Cristo. E Cristo, então, estava ali para dizer para eles, não é assim, não tem nada a ver com isso. O Evangelho não se estabelece politicamente através de força, através de leis ou através de exércitos. Não tem nada a ver com isso. Porque qualquer coisa que se estabeleça dessa forma, se estabelece de fora para dentro. E este caminho não transforma ninguém. O Evangelho, ele é de dentro para fora, ele transforma dentro, e depois que transforma dentro, começa a transformar fora, porque se vê diferente, se pensa diferente, se age diferente. Não com arrogância, não com violência, não com truculência, não com violência, mas com amor, mas com compreensão, mas com passividade, mas com tolerância, mas com acolhimento. Mas Jesus estava tentando ensinar isso a eles, pessoas totalmente mergulhadas dentro do seu próprio século. Então Jesus diz para eles, não façam isso. Não é para fazer isso, porque quem não é contra nós é por nós. É importante entendermos o que Jesus quis dizer com essa frase, porque imagina, alguém que se levante naquela época para pregar contra a opressão que ali existia, seja política de Roma, seja religiosa, pelos sacerdotes, estaria se colocando em risco, estaria se colocando em perigo de morte, seria perseguido. E se esses que estavam fazendo isso não estavam no grupo dos apóstolos, na verdade, eles estavam até antevendo aquilo que Jesus iria ensinar para os apóstolos, porque na cabeça dos apóstolos, o Cristo iria
remir Israel, se tornar um grande comandante político, para estabelecer o reino espiritual. Mas na cabeça desses outros que estavam pregando, parece que havia já um tino diferente, eles já estavam compreendendo alguma coisa a mais. E eles próprios se lançaram a essa tarefa de proclamar o evangelho e a libertação, inclusive expulsando espíritos malignos e fazendo milagres. Pois então, essa frase não é uma frase simples. Quem não é contra nós é por nós. Acreditar que a mão de Deus está agindo além de nós é fundamental para que possamos com segurança pregar a libertação, ou melhor, pregar o evangelho da paz, o evangelho da libertação, do cativeiro satânico, da mente formatada segundo o príncipe deste século, o príncipe deste mundo, segundo as hostes satânicas de Satanás que rege a política, seja ela religiosa, seja ela governamental, mas que tem só um fundamento: prestígio pessoal, enriquecimento pessoal, vantagens pessoais e se tornar um grande império neste mundo. O que menos Deus quer neste mundo é criar impérios. O que Deus quer é estabelecer o reino de Deus. E estabelecer o reino de Deus não é estabelecer uma forma política de ser, mas sim uma forma de pensar. É estabelecer a mente de Cristo em nossas vidas e neste mundo, transformando então o ser humano destruidor em um ser humano que prolifera a vida. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Já diz assim o texto bíblico. Mas Jesus diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, em Satanás existe um princípio, uma ideologia, que é matar, roubar e destruir. Ou seja, são ações de consumo, ações que consomem, ações que aniquila, que não faz com que a vida brote. Mas Jesus não. Ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Para isso é preciso que nossa mente esteja libertada de quê? Da forma do século que jaz no maligno. Então Jesus diz: quem não é contra nós é por nós. Esteja aberto. Para quê? Para reconhecer as ações de Deus que estão além da nossa cercania, que estão além dos nossos olhos, que estão além daquilo que nós aqui organizados podemos fazer. Mas Deus não está preso a nós nem a nossa organização. Deus está além. Deus é libertador. E Deus fala aonde quer, usa quem quer e muitas vezes pessoas que não conhecemos nem agem como nós agimos. É importante estar aberto para entender a ação de Deus além de nós. Mas Jesus então continua e ele começa a dizer: porquanto aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão, ou seja, perderá o seu reconhecimento, a sua compensação. Todos aqueles que estendem a mão para aquele que é o enviado de Deus, todos aqueles que estendem a mão para ajudar, é uma forma de contribuir para que o evangelho também seja proclamado. Então, não há como uma pessoa que defenda o evangelho, seja ela apoiando quem prega, ou seja ela tendo ações de vida, vá falar mal depois de Cristo, vá falar mal do Senhor. Então todos aqueles que auxiliam, todos aqueles que facilitam, todos aqueles que ajudam a pregação do evangelho, todas essas pessoas são reconhecidas por Deus, todas essas pessoas são consideradas por Deus, todas essas pessoas Deus está usando como um instrumento para que o evangelho chegue a toda a terra. Agora Jesus começa então a chamar a atenção deles para
um cuidado que eles deveriam ter para com os outros. Então Jesus dá um alerta para eles, dizendo, olha, o que vocês deveriam fazer com eles não era proibi-los, mas sim cuidar deles. Olha o versículo 42. Quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado ao mar. Eu fiquei procurando entender o que Jesus quis dizer com pequeninos. E na verdade, fiz uma pesquisa e o que Jesus estava aqui tentando falar é sobre novos crentes, pessoas, ou melhor, sobre pessoas novas que estão chegando no Evangelho com todo gás, com todo amor, querendo proclamar a libertação, porque eles estavam libertos e assim a felicidade não cabia dentro deles e eles saíam então para falar. Então Jesus os chama de pequeninos, ou seja, pessoas novas, ou seja, pessoas não adultas. Esses precisam ser cuidados e não repreendidos. Ao contrário, essa atitude deles precisa, então, nos inspirar. A atitude deles precisa, na verdade, nos alertar que para não perder a alegria nem a vontade de anunciar esse evangelho. Então, ao invés dos apóstolos estarem repreendendo a eles, eles deviam estar cuidando deles, porque ai daquele que fizer tropeçar, apagar, intervir, dissuadir, desanimar os pequeninos, estes que estão caminhando, felizes da vida, anunciando o Evangelho. E agora Jesus começa a falar do que está na mente dos apóstolos. E Jesus começa a usar uma expressão muito contrária àquilo que eles haviam aprendido segundo a religião judaica. Olha só no versículo 43. Do 43 até o 48. E se tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares de maneta na vida do que, tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que, tendo os dois pés, seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que, tendo os dois, serem lançados ao inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. O que eles conheciam da religião judaica é que uma pessoa que fosse defeituosa fisicamente, por exemplo, sem um olho, sem uma mão ou sem uma perna, essa pessoa era amaldiçoada por Deus. Essa pessoa estava levando em si um castigo de Deus, seja por pecado dele ou seja por pecado de alguém da geração dele, da família dele. Então, Jesus está dizendo o contrário. Olha só como Jesus está torcendo aquilo que eles já entendiam. A mente deles, Jesus estava torcendo, jogando água limpa. Se tua mão te faz tropeçar, corta. Mas se ele vai cortar essa mão, ele vai ficar com o sinal da maldição de Deus, porque ele vai ser uma pessoa defeituosa. Claro, Jesus aqui estava usando uma figura de linguagem, mas no entendimento literal, Jesus estava desafiando a eles a irem contra aquilo que eles aprendiam segundo a religião judaica. Não é essa a premissa de Deus, não é essa a forma de Deus atuar. É melhor entrar no reino dos céus com um olho, com uma mão ou com uma perna, do que com os dois no inferno. Então, na verdade, Jesus está dizendo que essa realidade de maldição de Deus não existe. Na verdade, Deus é abençoador e não amaldiçoador. E quando ele fala em inferno, essa palavra que traduzida no português está como inferno, na verdade é Guiena. E Guiena era o lixão de Israel.
E quem é que era jogado no lixão de Israel? Eram os indigentes, eram os leprosos, por exemplo, eram pessoas que estavam doentes ou aqueles que tinham defeito físico que quando morria era jogado lá no Guiena. No Guiena era um lixão. Lá no lixão existia fogo, existia enxofre, para incinerar o lixo, e corpos também, e também animais, para que não contaminasse a cidade de Israel. Então, Jesus está dizendo que pessoas perfeitas podiam ser jogadas lá. Ele está torcendo a realidade do que eles conheciam. Que se conhecia era o contrário. Pessoas com defeito eram jogadas lá no Guiena. E Jesus está dizendo, não, lá pode ser jogadas pessoas perfeitas, fisicamente, mas imperfeitas, aqui no entendimento, por propagar o mal, o ódio, a discriminação e o preconceito. E finalmente, encerrando esse texto, Jesus diz a eles, então, o que é importante eles guardarem em seus corações. Porque cada um será salgado com fogo. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Eu confesso que esse texto, no versículo 49, para mim, ficou um tanto quanto difícil entender, ser salgado com fogo. Mas eu peguei então uma outra versão da Bíblia, que é a Bíblia, a mensagem, que diz assim: todos cedo ou tarde irão passar por um fogo purificador, mas vocês serão preservados das chamas eternas. Por isso, preservem-se, vivam sempre em paz. Creio que ficou mais claro, né, nessa versão, de que mais cedo ou mais tarde, cada um aqui passará por um fogo, ou seja, por um momento difícil, por um momento de purificação. Cada um tem a sua necessidade, cada um tem a sua limitação, cada um tem o seu aperto. A questão é que Jesus está dizendo, olha, mantenha sempre a paz com todos. Quando eu prego o Evangelho, eu preciso pregar esse Evangelho na linguagem da paz, na linguagem do amor, na linguagem do acolhimento. Por quê? Porque não há, irmãos ou irmãs, quem consiga agradar alguém ou ser agradável a alguém, no sentido de ser simpático a alguém, sendo violento. Ninguém consegue fazer amizade com outra pessoa demonstrando violência, demonstrando irritação, demonstrando intolerância. Ao contrário, para que se faça amizade com alguém, é preciso inspirar confiança, é preciso ser apaziguador, é preciso ser alguém que leve uma mensagem de paz, mas não só isso, também tenha a paz refletida em si mesmo. Então, completando esta palavra, lá em Mateus 5, de 13 até o 16, isso fica bem claro. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, nós somos o sal da terra. O que é ser sal? É dar sabor. E para dar sabor, o sal tem que desaparecer e não aparecer. É o contrário. Se você pegar um monte de sal e taca na boca, o sal está ali, aparece. Então você põe e taca na boca. Olha, se você conseguir colocar um punhadinho e ficar bem, tá bom. Se você for hipertenso, aí a coisa ficou pior, né?
Agora, se você pega o sal e você joga na comida, ele desaparece. No entanto, a marca dele está ali. A marca dele está colocada, assim somos nós. Nós, queridos irmãos e queridas irmãs, não podemos seguir a aparência ou o pensamento dos apóstolos, achando que só eles tinham o direito de ter a palavra de libertação, a palavra do Evangelho. A palavra do Evangelho foi nos dada, mas não foi só a gente, não. Existem muitas outras pessoas que estão recebendo a palavra do Evangelho. Então, irmãos, Deus está além de nós. Deus está além de nós. Os nossos braços precisam estar abertos, mas os nossos olhos, nossa mente também. Então, nós somos o sal da terra. Então, se nós conseguirmos espalhar o Evangelho para todas as pessoas que estão ao nosso redor, mesmo que elas não frequentem a nossa igreja ou a nossa religião, nós estaremos pregando o Evangelho e Deus estará agindo sobre aquela vida, porque o que importa é que o Espírito Santo vai trazer de revelação a ela, onde ela estiver. E assim, querido irmão, querida irmã, ela vai se chegar. Não tem como não se chegar. E ela será também alguém, como eu e como você, um instrumento de Deus neste mundo. Mas e nós? Nós precisamos sim ser sal da terra. Nós não precisamos ter medo de desaparecer, porque essa é a função do sal. A função do sal é desaparecer e deixar ali a sua marca. Mas nós não precisamos ter medo de desaparecer. Ao contrário, precisamos ter medo de aparecer, mas de não salgar, se tornar insípido, não ter função nenhuma para Deus neste mundo. Que Deus esteja nos abençoando e a cada dia possamos entender o Evangelho de Cristo em nossa vida. Que Deus esteja trabalhando de dentro para fora e as nossas ações sejam além das ações religiosas, sejam ações dignas de alguém que tem o reino de Deus dentro de si, uma mente renovada e assim ações eficazes, ações renovadoras para esse mundo que jaz no maligno. Que Deus os abençoe rica e poderosamente. Feche seus olhos e ore comigo. Pai amado, nós te louvamos, Senhor, porque a tua palavra nos revela, Senhor, maravilhas, nos revela a tua ação, a mente de Cristo, para que nós, purificados da mente contaminada por este século, possamos seguir os teus passos e aqui sermos figuras, sal da terra, luz do mundo, para um mundo que vive em trevas e que não tem sabor algum. Sê conosco, ó Pai, assim nós te clamamos, para a tua honra e tua glória, em nome de Cristo Jesus. Amém. Aleluia. Porque o reino de Deus é feito de palavras.